muito bem-vinda você que acompanha o nosso programa Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane e dou também as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. Hoje já vamos dar continuidade ao estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é uma psicografia do médium Vanderlei Soares, pelo espírito da Hermance Dufour. O capítulo de hoje se chama Por que melindramos? É uma pergunta e que Hermance, ao longo do capítulo, ela vai tentar nos responder. Aqui ao meu lado estamos com a Clotilde e com a Denairan, que eu dou as boas-vindas. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente para o estudo, né, acerca do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui novamente estudando com vocês. É um capítulo, aliás, é um livro muito rico e a gente espera conseguir trazer para vocês alguns conceitos bem interessantes que a irmã se traz para a gente. Pois é, a irmã, no capítulo de hoje, que tem o título Por que melindramos, ela vem trazer uma pergunta, né, um questionamento, né, acerca desses motivos. E ela vem tratar de melindre, de ofensa. Então, assim, inicialmente eu trouxe aqui, eu busquei em dicionários, né, o que seria melindre e o que seria ofensa. Antes da gente começar o bate-papo propriamente dito. Milindre, palavra, disposição para ressentir, se ofender, gerado por algo insignificante. E a ofensa é palavra ou ato que atinge alguém em sua honra, ultraje, afronta, ação que causa dano físico ou lesão. Bom, meninas, a irmã nos fala, né, que existe a ofensa natural, que é diferente do melindre, é uma espécie de defesa, a ofensa natural. E nesses casos, podemos tirar algo bom, né? Como podemos explicar essa fala da Hermance de um modo mais simples? Essa diferença entre o melindre e a ofensa natural, a ofensa que é normal, que é boa. Pois é, quando eu li Hermance, eu vou colocar assim, bem assim o que eu senti, sabe, Vivi? Aquela ofensa natural é aquilo que decorre do fato da vida, assim, aquilo que vem e que causa um certo impacto na gente, que se choca com aquilo que a gente esperava daquela situação, da vida. Então, isso é aquela ofensa natural e que de certa forma, balança a pessoa para que ela, de alguma maneira, reaja, para que ela reflita sobre aquilo e para que ela reaja de alguma forma. Essa é a ofensa natural, né? Eu não sei se Dena entendeu de outra forma, traz alguma coisa para a gente diferente. Não, é exatamente isso, porque senão, assim, a gente iria receber todas as rebordosas da vida de uma maneira passiva, que não é exatamente essa a questão. A ofensa, né, essa reação à ofensa, ela tem a sua razão, tem o seu valor benéfico, né, para que a gente possa se exprimir, para que a gente possa impor limites, né, e também para que a gente tome atitudes que venham a rechaçar ações negativas, né? Que ferem as pessoas, como Vivi bem mencionou quando ela viu no dicionário. Então, existe a sua reação benéfica, né? Com relação às ofensas. A questão maior é o melindre, né? Que é um pouco diferente da ofensa. Ela vem falar de reação neurótica, né? Isso, A irmã, se ela exatamente. fala que o melindre é uma reação neurótica à ofensa, né? Dá para explicar um pouquinho isso? Já uma reação quase doentia, né? Porque a neurose já lembra, pela própria expressão, né? Já coloquialmente a gente já distingue assim, já quase doentia, da pessoa pelo menor ponto já sente ofendida. E a irmã se lembra que essa questão do melindre toca muito também aquele ponto do orgulho da gente.
aquela feridazinha da gente, que a gente tem uma noção superdimensionada, muitas vezes, daquilo que a gente é, e que a gente sente que essa noção está ameaçada. E aí a gente se sente ofendido constantemente. O problema é que no milindre a gente está ali constantemente ofendido por questões que nem sempre era para a gente estar ofendido, né? Então, que, aliás, que normalmente não era para a gente estar ofendido no milindre, né? Então, é preciso a gente rever isso aí e ter bastante cuidado. É Os uma questão acréscimos, mesmo, né? é uma questão realmente da fragilidade da alma, né? Do sentimento dessa pessoa, ela é fundamentada no orgulho, que, por sua vez, ela tem a baixa estima. E a irmã, ela destaca muito bem que esse milindre, ele é fruto das contrariedades, né? Naquilo que a pessoa foi contrariada nos seus interesses, né? E que isso tem o fundamento no orgulho e no egoísmo, né? Porque você, ao se achar que é o fruto das atenções e que merece ter uma resposta imediata para as suas questões, que você não pode ser contrariada. Então, isso muito está fundamentado exatamente nessa fragilidade dos sentimentos, que está como pano de fundo o orgulho, o egoísmo, e que isso tem um histórico, né? Seja nas vidas pregressas, como também em muitas situações atuais, na educação infantil, inclusive, pode iniciar esse processo, né? De ser contrariado, de ser atendido, de não ser frustrado, né? Então, a questão do milindre também passa por isso. A irmã se fala de vício de não ser contrariado, né, que nós temos. Não é Exatamente. isso, É um Clotilde? vício, um vício de prestígio, né? Que ela toca Isso. em alguns pontos, ela toca nessa questão do vício de prestígio, que a gente está tão acostumado é, as pessoas terem uma certa deferência a gente, né, um certo respeito, né, a gente ser sempre reparado nos ambientes, e as pessoas sempre estarem com muita atenção a gente e tudo mais, que a gente termina se sentindo ofendido quando isso não acontece. E aí é uma das vertentes, né? Não é essa a única, mas é uma das vertentes por onde você termina sentindo a questão do melindre, mas não a única, né, Vivi? Tem outras vertentes que a irmã se traz e que é muito rico a explorar isso aí. No mundo de hoje, a gente vê que existe uma baixa tolerância. Ela fala isso no capítulo, né? Baixa tolerância às frustrações. Parece que hoje ninguém quer ser contrariado, ninguém aceita, né, ter essa frustração, alguma frustração, a mínima que seja. Por isso que a gente vê tantos casos até de violência, de baixa tolerância, até ninguém consegue conversar às vezes. Não é exatamente dentro desse processo, né, de vício de não ser contrariado, de baixa tolerância, do egocentrismo, não é? É muito difícil, né? Se livrar desse vício. Exatamente, porque existe uma carga muito grande, no caso das vidas passadas, né? De pessoas que a todo custo, por ser detentor de poder e de recursos, se viam atendidos, né, em todas as suas necessidades, não, nos seus desejos, né? E muitas vezes, quando hoje renasce numa situação em que há limitações para isso, então a mínima contrariedade, uma ligação que não foi feita para aquela pessoa, hoje mais ainda com o WhatsApp, se de imediato a pessoa não responde àquele questionamento feito pelo WhatsApp, aí a pessoa diz, mas por que não me respondeu ainda? Quem fulano pensa que é? Eu sou a melhor Tá me amiga ignorando. dela. Eu sou a melhor amiga de Clotilde, faz 2 minutos que eu mandei e ela não me respondeu ainda. Deve estar conversando com aquela tal da Vivi. Né? Então, assim, Isso muitas vezes causa o quadro que ela chama de revolta íntima, né? E revolta também silenciosa, íntima e isso, silenciosa, e vai que a criando pessoa as fica mágoas, né? E vai criando as Isso. mágoas. exatamente.
É a nesse tal processo. neurose, né? Neurose do Isso, controle que ela chama, né? é E que outra fala, vertente perigosíssima, né? Que a pessoa quer controlar tudo, todos, qualquer coisinha que saia ali da linha, né? Qualquer pessoa que pense ou que fale algum tiquinho assim, diferente do que ela quer e espera, pronto. ela chama isso de colesterol da alma. A mágoa, né? É a A mágoa, né? mágoa nesse Porque processo. foi frustrada, né? Foi ofendida, foi milindrada e vai criando aquela mágoa, aquele ressentimento. E com isso tudo vai criando sérios problemas de saúde, inclusive, né? Ela fala, eu me lembro aqui na leitura que a gente fez, que diz que no futuro, né, a psicopatologia vai identificar na contrariedade a etiologia de diversas doenças mentais. Para você Pois é, isso ver eu fiquei chocada como, quando eu né, li isso, porque a psicologia do futuro já considera, né, essa questão todinha, né, do milindre como uma doença, uma grave doença mental que vai acometer, né, a sociedade como um todo. É muito sério isso, né? Assim, eu fiquei chocada quando eu vi. Porque tem a ver também com ilusão, né? Com as com a ilusões, ilusão. né? Porque ela Exatamente. também fala em outros capítulos que a gente já comentou aqui. Tem um programa que é todo sobre ilusão. São dois programas. Se eu salvo engano, é o 15. A gente fez o 15 e o 16. São dois programas só sobre essa questão da ilusão, né? Que a ilusão adoece também, não é? Aquela ilusão de você querer, você acha que é uma coisa que não é, não é? Aquela fazer uma É o, falsa imagem, né? é o gatinho olhando e se vendo como um leão. Pois é. E aí, justamente, quando a pessoa é puxada para a realidade, né, para sair dessa ilusão, é puxada para a realidade, frente a esses confrontos que acontecem no dia a dia, muitas vezes até consigo mesmo a frustração de não conseguir realizar determinada tarefa, determinada atividade, e aí ela se sente, assim, extremamente magoada, e aí, com isso aí vai gerando. E assim, a gente vê, além disso que a irmã se falou, nessa questão das psicopatologias, como foi que ela falou, da psicologia do É do futuro, É, futuro, né? foi. Foi psicologia do futuro. Hoje, a minha verbalização não está tão boa para essas palavras assim mais rebuscadas. Mas, mas assim, eu lembro que quando eu estava participando do grupo de estudos do Mãos de Luz no GESP, né, que faz o estudo das terapias fluídicas, a gente via a questão de que nessa questão do melindre, nessas mágoas, nesse ressentimento, reside vários quadros de obstrução energética que ela fala aqui no capítulo, e que essas repercussões energéticas, elas começam nos níveis mais sutis dos corpos. Eu já falei isso várias vezes em outros programas, não aqui no nosso, mas em outros programas que a gente participou do Grupo Esperança. Começam nos corpos mais sutis e eles vão descendo, na medida que a gente não consegue resolver esses problemas, eles vão descendo para os corpos menos sutis, até que chega no nosso corpo físico, dentro daquele conceito dos diversos corpos que o Espiritismo trabalha, Kardec trabalha de uma forma mais simplificada na codificação, como corpo físico, perispírito e espírito, e a gente já expande um pouco mais esse conceito, mas aqui não vamos tratar disso, né? Apenas abordando que essa é uma questão que a gente já estuda como hoje podendo ser diagnosticado hoje, entendeu? Não, assim, no futuro a medicina humana vai conseguir perceber isso, mas hoje, dentro dos estudos espíritas e dentro dos estudos que a gente realiza lá no GESP, a gente já consegue perceber que alguns quadros são decorrentes dessas obstruções derivadas do orgulho. Então, como é importante a gente perceber isso, identificar e começar a trabalhar essa coisa do orgulho, para a gente não ficar sentindo e ressentindo essas questões e não ficar alimentando mágoa, né?
Também tem um Desculpa, eu papel falei terapêutico. demais. Não, não, o papel terapêutico da mágoa, né? Que a irmã já fala em outros livros aí, né? Que Sim. a mágoa, ela tem o seu papel terapêutico, a gente precisa também identificar, né? Qual é a função dela neste processo. No capítulo ela trata também, não é isso, Dena? É sobre essa questão. Veja só, uma coisa bem prática, assim, bem do dia a dia da gente, são essas máscaras que as pessoas tentam evitar para não se magoar, em termos do milindre. É que a pessoa começa a ter aquela neurose do controle, para que nada fuja daquela situação e ela não se contrarie, e a preocupação excessiva, que leva exatamente ao que a gente estava estudando, ao perfeccionismo. Né? Então, ela, Isso. para não ser atingida pela frustração, pelo de ser milindrada, então ela faz tudo para ter o controle de uma situação, para que tudo se ajuste, né? E isso gera uma preocupação muito grande, porque a pessoa não vive com a leveza. Né? E isso termina gerando dentro de si uma cobrança que extrapola para terceiros. Então, poxa, se eu sou assim, por exemplo, eu sou uma pessoa pontualíssima, um exemplo. Então, eu me cobro excessivamente para ter uma pontualidade inglesa, mesmo sendo inglesa, né? Mas vamos supor, eu tenho aquela. Então, o maior controle que eu quero ter sobre isso, para minha preocupação de me ajeitar, me organizar e chegar a tempo, eu vou cobrar isso excessivamente da outra pessoa. Então, se a pessoa atrasa 1 minuto, 2 minutos, 5, isso é uma tragédia. Poxa, você não teve respeito por mim, eu me preocupei, eu controlei o meu tempo e você não está nem aí. Né? Então, passa para outra pessoa a cobrança, a exigência, e tudo isso termina a pessoa sendo afastada umas das outras, porque fica uma convivência difícil. E isso é um exemplo bem básico, né? Em relação a essa questão do milindre. Por exemplo, tem situações de pessoas que quer saber o passo a passo da vida daquele familiar, do filho, e quando não conta, se sente ofendida porque eu sou a sua melhor amiga, eu sou a sua mãe, eu sou, né, tudo para você, e você me esconder tal situação. Contou para outra pessoa, contou para sua tia, e não contou para mim. Né? Então, assim, são essas situações que, de forma adoentada, doentia, sistemática, que faz com que aconteçam muitos problemas de distúrbios mentais, fora outros, né, também. É, eu acho interessante que a irmã classifica, né, o contrariado. São três tipos de contrariados. Ela chamou de crônico, do colecionador de problemas e do adulto frustrado. Vocês conseguem recordar assim o que ela fala sobre esses três tipos de contrariados? Eu lembro que o crônico é aquele que ele não aceita o próprio ato de reencarnar, né? Eu conheço uma jovem que é assim. Agora ela já está mais encaixada, mas ela, adolescente, ela dizia, mas eu não queria ter reencarnado. Eu não sei por que é que vocês, estamos num lar espírita, né? Então essa conversa transitava assim mesmo. E ela dizia assim, conversando comigo em algumas ocasiões, quando a gente tinha acesso, né? Ela dizia, eu não sei por que é que os meus pais, né, me trouxeram nessa existência, porque eu não queria reencarnar. Eu não aceito reencarnar, eu não quero, eu não gosto de estar aqui. Veja, tudo aqui é ruim por isso, é ruim por aquilo outro. E a gente que conhece a família sabe que não tem aquilo, dizia para ela: olha, pense bem, não é bem dessa forma. E a gente ia conversando com ela, mas ela frequentemente voltava com essa conversa. A gente conhece mais de perto a família e a gente conversava com a família, com ela nesse sentido, né? Então, é o contrariado crônico. Quando eu vi Crônico é essa. aquele, crônico é aquele que já vem de outras encarnações, ele já está contrariado já de outras encarnações. É, Nem, nem nem, pois é. aceita e nem aceita a situação reencarnatória, não é nem o fato de reencarnar só. Está naquela posição. Eu também conheço uma pessoa que diz, eu não entendo porque que eu estou nessa família. Eu olho e sou completamente diferente. Né? Não tenho Até nada a ver, não é, não Dena? tenho nada a ver com essa história.
E assim, ela não é nem só a questão dela não dela identificar isso, é ela se sentir muito incomodada realmente e ter nascido naquele ambiente, com aquelas limitações que existem, e ela se vê à frente de resolver muitas coisas para aquela situação. Hoje, graças a Deus, né, vai passando o tempo, a pessoa vai amadurecendo. Essa pessoa também tem o conhecimento já de muitos assuntos, né, relativos à doutrina espírita, e aí ela tem encarado com mais boa vontade. Mas, de vez em quando, ela diz, eu acho que eu não vi no contrato aquelas letrinhas miudinhas e me fizeram assinar esse negócio, porque eu acho que não era bem assim. Contrato de adesão, olha aí. Me passaram a perna, esse meu anjo da guarda, ela diz. Aí, o segundo tipo de contrariado que ela fala aqui é qual é? É o colecionador de problemas, né? É Esse aquela é pessoa. aquele que já. Diga, Vivi, que eu estou Não, eu falando ia demais ler, mas se hoje. vocês têm, eu ia ler porque eu não decorei muito assim. Eu entendi, Ah, mas eu não sabia, não saberia sim. dizer assim, né? Aqueles que de Ah, outras vivências corporais, o vício da satisfação de interesses pessoais e que busca seu ajuste com os atuais quadros de limitação na reencarnação presente. Aí, assim, se uhum. vocês quiserem explicar, É, eu fico até colecionador. assim, porque a gente conhece, a gente vai identificando, né, nas pessoas. O bom é se a gente identificasse da gente mesmo, né? Mas, ok. Mas eu identifico um pouquinho de cada um, Porque a depender é da isso fase da mesmo. vida, a depender da fase da vida, É, a gente mas, encontra assim, mesmo. eu conheço uma pessoa que a gente identifica claramente como filho de uma família abastada. Assim, é claro que a gente não sabe qual é exatamente a família, claro que a gente não sabe com exatidão, ele nasceu em tal cidade, mas a gente percebe pelas posturas dele, né, que é um senhor, hoje já é um senhor, pelas posturas dele, a gente percebe claramente que ele era filho de uma família abastada, que ele podia gastar o que quisesse, entendeu? Porque a família tinha condições. E hoje ele tem uma vida que, assim, não é uma vida de sacrifícios, mas também não é aquela vida folgada que pode gastar o que quiser. Não, não é. Entendeu? Então, se antes, numa outra existência, ele podia dar uma ordem e todas as pessoas iam cumprir, hoje não é assim. Hoje ele tem que aprender a pedir com gentileza, a ter modos para pedir, né? Se antes ele podia dizer assim, isso eu pago, aquilo eu não pago, e estava tudo certo, hoje não. Se ele tem uma dívida, se ele tem um compromisso, ele tem que cumprir, tem que honrar aquele compromisso. Então, para ele é difícil aceitar isso, né? Para ele é difícil. E à medida que o tempo passa, as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, porque com a idade avançando cada vez mais, isso eu não falo de uma pessoa de 40, 50, 60, 70 anos, eu falo de uma pessoa com mais de 80 anos, onde a família já começa a interferir nas decisões, e aí a pessoa já não tem mais condição de fazer, muitas vezes não tem condições de fazer prevalecer a sua vontade. Precisa aprender a aceitar a vontade do outro. O E como é colecionador, difícil, né? essa questão do colecionador de problemas também está exatamente naquela questão do controle, porque ele vive constantemente tendo problema, porque quer controlar tudo. Né? Então, Sim. eu dei, por exemplo, eu dei um apartamento para fulana, mas fulana não pinta, fulana não conserva, e a pessoa vai lá, se intromete lá na vida e vive colecionando problema. Aí é tão engraçado que as pessoas dizem assim, menino, a vida de fulano só tem razão de ter se ele tiver problema. Enquanto ele não tiver um problema para resolver, ele não está feliz. Né? Se a pessoa às vezes chega para junto da pessoa e diz, rapaz, olha, eu tomei aqui
a vacina da Covid, fiquei com o meu braço doendo. Aí essa pessoa diz, isso aí foi besteira. Eu fiquei com o braço doendo, tive febre, vomitei, passei mal, fui para a UTI. Entendeu? Competição, então, assim, né? Vive colecionando problemas em função, obviamente, mas do controle que ele quer ter sobre a vida dele e da dos outros que o cercam, inclusive também, às vezes, no trabalho. E aí, isso aí, tudo isso vai angustiando essa pessoa o tempo todo. E qual a diferença desse colecionador de problemas para o adulto frustrado, que ela chama de um dos tipos, né, de contrariado? Vai exatamente aí nessa parte da pessoa que sempre teve suas vontades atendidas, né? Como a gente já falou antes, quando se remonta a uma vida pregressa, em que a situação de poder e recurso favorecia essa pessoa ser atendida a todo custo, os seus desejos, né? E ao retornar, ver numa situação limitatória, como também, né, fruto de educação, de não permitir que a pessoa tenha as frustrações normais da infância, as frustrações normais da adolescência, em todo instante é atendido. Muitas vezes os pais fazem para evitar aborrecimento, né? Fulano está chorando, eita, o que é que ele quer mesmo? Me atende, dá para ele, né? O fulano está doente, olha, não conta para ele não, para ele, o bichinho não se frustrar, porque o avô morreu, porque a avó está doente, porque o cachorrinho morreu. E situações dessa natureza, a pessoa vai ficando muito fragilizado, porque não é frustrado. Não é para que a pessoa vá frustrar uma criança, né? De uma maneira sádica. Não é isso, não. É esperar o momento certo para ter as coisas. Eu quero esse brinquedo agora. Tudo bem, você quer, a gente vai juntar dinheiro, ou depois a gente vai ver um momento oportuno para comprar no seu aniversário. Ou seja, ir dando o tempo da pessoa começar a entender que nada é de imediato, né? Pelo menos é essa a comparação que eu vejo. Não sei aí, Flor, para complementar. E também, né, Dena, que esse do adulto frustrado, ele é uma questão mais recente dessa própria encarnação, enquanto que os outros são questões que trazemos de outras encarnações, né? Sobretudo o segundo, que é o colecionador de problemas. O contrariado crônico ainda é dessa, assim, de não querer nascer, né, de não querer reencarnar. E o colecionador de problemas são vícios que a gente traz de encarnações pregressas. Então, esse último, o adulto frustrado, é dessa própria encarnação. De todos, é o mais evitável. Né? Eu não vou dizer que é o mais simples de resolver, porque muitas vezes são traumas profundos e que são tão difíceis quanto, ou às vezes até mais difíceis de serem resolvidos. Mas isso não quer dizer em relação ao grau de dificuldade, mas a longevidade, talvez, assim, ao quanto remete para trás, né, essa marca na alma que a gente precisa resolver, né? Eu já li a respeito, né, que fala que, né, essa geração de filhos únicos tem levado muitas pessoas a esse tipo de situação, porque pressupõe que numa família com números de filhos maiores, que considerando que a família é o laboratório da sociedade, então as pessoas elas trocam entre elas. Por exemplo, um exemplo bem banal: fulano só tem a roupa de fulano passa para Beltrano. Então, eles já conseguem aprender a dividir. Não, a mãe só conseguiu ter um computador em casa, então cada um, em determinado momento, vai utilizar. Então, esse é o trabalho em equipe. Então, eu já li a respeito que, inclusive, tem interferido muito nas relações trabalhistas, né, no ambiente de trabalho, principalmente onde há necessidade de trabalho coletivo, trabalho em equipe. Então, muitas pessoas dessas preferem até trabalhar isoladamente, porque acham que rende melhor, porque não tem paciência em ouvir o outro lhe contrariando na opinião ou na forma de fazer uma determinada atividade. Então, eu li a respeito, que nessa geração de muitos filhos únicos, em que tudo é voltado para ele, é a melhor escola, a melhor roupa, a melhor comida, ele não tem com quem dividir. Quando chega um momento da divisão, né,
ele Pequena se frustra. Uma contrariedade, né? Aí pequena explode. contrariedade, aí explode. Vem a É mágoa, vem porque tudo mais. aquilo que a gente aprendia antigamente, né, que hoje em dia eu nem sei em que ponto é que os meninos aprendem, mas que a família é a célula máter da sociedade. Eu vi isso quando eu estava lá no ensino fundamental, eu nem vou dizer quanto tempo atrás, mas quando eu estava lá no ensino fundamental e vi novamente na faculdade, né, porque o curso de Direito que eu fiz recentemente, traz esse estudo da sociedade na parte de sociologia jurídica, a gente estuda um pouco essa parte de formação da sociedade. E a gente vê essa questão. Então, na família que a gente exercita os primeiros valores e que a gente adquire os primeiros valores, certo? Então, se a gente não tem esse exercício do saber respeitar o limite do outro e saber impor seu próprio limite, vai ser difícil a gente conseguir fazer isso lá fora. Então, é justamente o que Dena estava falando, a questão do compartilhar traz muito essa coisa do limite e do aprender a respeitar. Então, se não aprende dentro de casa, fora de casa, vai aprender de uma forma mais dolorosa, né? Porque se o aprendizado é necessário a gente, vai ser trazido com A, certeza, mas a vai vida ser mais ensina, doloroso. né? É, Gente, a gente já está partindo aqui para o final do nosso programa, é rapidinho, mas eu queria que vocês concluíssem com a seguinte resposta. A seguinte pergunta que eu vou fazer é: qual a receita, ou qual o remédio que a irmã se coloca aí para gente, da doença do melindre, para curar essa doença? autoconhecimento, autoamor, autoperdão. É isso, Dena. Dena está Também, mais né? inspirada hoje. Não, não estou inspirada, não. Também, né? Ela elenca uma série de coisas, entre as quais a aceitação, né? A aceitação das vicissitudes, ou seja, das dificuldades, mas não é uma aceitação passiva, é a gente fazer o melhor a cada dia para que aquela situação possa se modificar, mas sem a angústia de que ela se dissipe como um passe de mágica, né? Então, ela fala dessa questão da aceitação, que é muito importante, e que a gente assim tenha otimismo, né, diante das dificuldades, não se entregando àquela situação, né? Então, o otimismo, né, sempre vendo feito aquele filme A Vida é Bela, né? Mesmo diante de uma dificuldade, você vê um outro aspecto, o outro lado da moeda, o aprendizado daquela situação, né? E também é que a gente seja assim, persistente com o nosso desenvolvimento, com o nosso compromisso de melhora, para que a gente não se agaste, não se melindre com tudo, né? E aceitar as pessoas também. É Ela traz também basicamente a isso. questão do perdão, o perdão a nós Sim, mesmos, né? O perdão às Ao pessoas outro, que né? convivem, ao outro, né? Perdão ao outro. E um exercício também de humildade. O perdão é também um exercício de humildade, porque na hora que a gente pede perdão, a gente está ali revendo a nossa atitude, né? E percebendo que a gente falhou em algum momento. E na hora que a gente também concede o perdão, essa concessão do perdão só vai ser válida, só vai ser sincera e completa se ela for feita de uma maneira amorosa, respeitosa com o outro. E isso aí inclui também uma atitude humilde, né? Assim, eu chegar para a Dena e dizer, poxa, Dena, me perdoa, eu não consegui chegar para fazer aquilo que a gente tinha combinado e tudo mais. E Dena dizer, não, Clô, que é isso. Então, assim, se ela diz, tá certo, tá bom, eu aceito o seu pedido de desculpas. Aí já não é uma atitude humilde, né? Mas se elas, não, Clô, que é isso, é assim mesmo, uma hora é assim, de outra vez você consegue e tal, já é uma atitude mais amorosa e mais de perdão sincero e verdadeiro, né? A compreensão, né, de que a gente todos somos caminhantes, né? Todos estamos nesse processo de crescimento. Sabe que aqui e acolá a gente vai pisar na bola, a gente vai magoar alguma pessoa. E é importante que a gente chegue junto quando reconhece isso, né?
Inclusive, diz o seguinte: quando você se magoar com alguém, fale, né? E fale na hora, porque quando você falar naquele instante, sem colocar debaixo do tapete, você vai usar da assertividade. Você vai chegar naquele momento e dizer, olha, isso aqui me magoou, isso aqui eu não gostei. Como é que a gente vai poder resolver isso? Porque de uma outra forma isso não pode continuar, né? É diferente você depois acumular, botar debaixo do tapete e às vezes por uma besteira que as pessoas acham, né, que é besteira, a pessoa explodir, né? Então é importante que a gente tenha essa transparência com a gente e com o outro. Chegar a gente dizer, olha, por que você agiu dessa maneira, né? Qual foi o objetivo? Você tinha essa intenção ou não tinha? Enfim, tirar a limpo, né, o que pode ser feito para não acumular esse tipo de coisa também. Que Agora, bom que a irmã, se ela dá aí, ela explica direitinho e dá a solução, né? A gente segue se conseguir, né? Se quiser. Meninas, a gente está caminhando realmente, o tempo da gente já estourou aí, a gente já não tem mais tempo. Esse papo renderia mais um episódio, mas infelizmente a gente Tá vai bom, Vivi, eu não estou concluindo. melindrosa com você. Não se melindrem, mas a gente vai precisar Não estou encerrar. ofendida. Tá Olha, eu bom. queria ter feito um programa dividido em duas partes, porque a gente tem assunto para conversar. Mas eu queria de coração agradecer a vocês, a presença de vocês, a participação de vocês e a participação do pessoal que está nos assistindo aí, né? Que está acompanhando o nosso videocast todo sábado às 7 da manhã, convidando, né, que essas pessoas dêem uma curtida se gostou do programa, compartilhar com os amigos para que esse conteúdo chegue a outras pessoas, né? Através do YouTube. Se você dá o like, se você compartilha, ele entende que esse programa é bom e tem conteúdo, e ele vai, né, nos ajudar a que a gente consiga, né, levar esse conteúdo a mais pessoas. Clotilde e Dena, muito obrigada. E eu espero vocês no próximo programa, né? Se Deus quiser e Deus assim permitir. Ok, Vivi. Eu e Clotilde, obviamente, a gente agradece a oportunidade. E aí, pessoal que está nos assistindo, leiam o livro Reforma, Infância e Martírio. O nosso tema está lá, ó, no capítulo 17. Um beijo e até a próxima, se Deus assim permitir.